Olá, como vão vocês, meus grandes companheiros digitais, né? Espero que vocês estejam aí a todo vapor, a toda força, se dedicando muito, estudando, fazendo apontamentos, fazendo resumos, relendo as aulas, buscando material de apoio, resolvendo exercícios. Pessoal, a jornada é árdua, né? O esforço de vocês garantirá o sucesso do resultado, tá? Então, criem o hábito, criem a rotina, estabeleçam horários e vamos que vamos, tá? Nossa aula hoje é sobre ecologia, né? E nós vamos falar especificamente sobre as relações entre os seres vivos, né? A gente já falou alguma coisa aqui que o meio ambiente, que por questões de hábitat, por questões de nicho, por questões de cadeia trófica, alguns animais têm tipos de relações diferenciadas a outros animais, né? Tá? E nós vamos tratar disso hoje. Na verdade, o que acontece? Todos os animais têm um tipo de relação com outros animais. Algumas são positivas, benéficas, outras são negativas, né? Maléficas ou harmônicas e desarmônicas, tá? Certo? E estas relações, elas podem acontecer intraespécies, ou seja, dentro da mesma espécie, macaco com macaco, homem com homem, cachorro com cachorro, leão com leão, né? Cobra com cobra, ou passarinho com passarinho, ou interespecífica, leão com hiena, leão com coelho, elefante com a onça, homem com o macaco, homem com o leão. Então, de acordo com esta característica da relação, ou com quais espécies que nós estamos analisando as relações, elas podem se definir como harmônicas ou desarmônicas, positivas ou negativas, benéficas ou maléficas, tá? Ok? E podem ser também intra e intercomunidades, pode ser uma relação dentro de uma única comunidade, ou pode ser as relações desta comunidade com uma outra comunidade. Por exemplo, quando surgem as condições adversas ambientais, enchentes, secas, vendavais, problemas climáticos, né? Uma comunidade de macacos ou uma comunidade de elefante ou uma comunidade de leão pode se deslocar do seu local de origem para um outro local por busca de mantimentos, de água, de alimentação e se defrontar com uma outra comunidade, um bando com um outro bando. E aí isso pode ser harmônico ou pode ser desarmônico, tá? Vamos lá então, as relações intraespecíficas harmônicas dentro da mesma espécie e que são benéficas, harmônicas. Primeiro exemplo são as colônias, né? As colônias dos arrecifes, das esponjas, né? Dos corais, das caravelas, certo? Das bactérias, ou seja, elas estão convivendo em colônia, elas estão dominando um espaço e entre seus indivíduos, vivem em constante equilíbrio, em constante benefício. Não é necessário que uma bactéria destrua a outra bactéria para dar continuidade à sua vida. Muito pelo contrário, a união dessas bactérias, a união desses corais, a união que formam os arrecifes, a união dessas caravelas, dão mais força para que elas possam ter mais êxitos nas suas propostas, nos seus objetivos, né? Ou então vivem em sociedades. Como que é viver em sociedades? Antes, quando nós falamos que vivem em colônias, os indivíduos desta colônia estão ligados, tá? Eles estão ligados, eles têm uma estrutura ligada. Já na sociedade, não. Então, por exemplo, uma sociedade de abelha, uma sociedade de formiga, uma sociedade de cupins, né? Aqui eu coloquei uma sociedade de
pinguins, que pode, né, ser uma sociedade de seres humanos. Nós temos vários indivíduos não interligados, não ligados entre si, que convivem harmoniosamente, teoricamente, né? Vamos esquecer os problemas de assassinatos, né? Matanças que acontecem tanto entre homens e animais, entre homens e homens, né? Mas está harmônico, vamos imaginar que está perfeito. Então nós vivemos com outros seres humanos de forma harmônica. E não necessariamente desempenhamos as mesmas funções. Enquanto que nas colônias os indivíduos estão ligados e apresentam as mesmas funções. A função de um líquen, a função de uma caravela, a função de uma esponja é a mesma, tá? Não tem uma função diferenciada. Nas abelhas e nas formigas já tem funções diferenciadas. Nós vemos aqui, tem a rainha, tem o zangão, tem a operária, cada um tem uma função diferente. Na sociedade humana, cada uma dos indivíduos tem uma função diferente. A minha função é estar aqui ensinando ou transmitindo meus conhecimentos para vocês. A função de vocês é estar aí aprendendo, assistindo às aulas para se tornarem um profissional diferenciado que vai ter as suas próprias funções, né? Tá? Ou reuniões. O que são reuniões? Reuniões são momentos ou são encontros temporários onde os indivíduos se unem para se beneficiar de algo. Por exemplo, a migração dos pássaros do norte para o sul ou do sul para o norte, quando há mudanças climáticas. Então eles se unem para viajar essas longas milhares de quilômetros de distância em conjunto para se protegerem de inimigos naturais, para facilitar a sua jornada, porque vão parar no mesmo local, vão conseguir alimentos mais facilmente, tá? Então, intraespecífica, harmônica, nós temos essas três partes. Colônia, que são as bactérias, as esponjas, né, as caravelas. Nós temos as intraespecíficas harmônicas, chamadas sociedade, que são indivíduos separados com funções diferentes, né? Que são os seres humanos, os cupins, as formigas, as abelhas, né? Cada um tem o seu papel dentro do seu nicho, dentro da sua espécie, dentro da sua sociedade. E nós temos então as reuniões, que são momentos temporários, onde os indivíduos se agrupam, se unem para a facilidade das suas atividades, tá? Ok? Relações entre seres vivos, né? Então nós temos as colônias, como a gente já falou. As colônias são relações intraespecíficas harmônicas, e agora nós temos duas características ou duas configurações dessas colônias, que são as homotípicas, ou seja, todos os indivíduos apresentam um único tipo, um único formato, tá? Então não tem nenhuma diferenciação, nem tem funções diferentes. Então colônia já sabemos que não tem funções diferentes. São indivíduos que vivem em conjunto e por viver em conjunto eles não apresentam danos ou diferenciações entre eles, né? Tá? São simples massas de organismos unidos anatomicamente. Olha ali, eu coloquei um exemplo de líquens, né? Mas a gente já sabe que nós temos outros tipos de colônias, né? Que agem em conjunto, né? Que não tem diferenciação entre os seus indivíduos e estão unidos, não tem onde um vai ter que ir todos. Já as colônias heterotípicas são organismos que apresentam diferenciação morfológica e fisiológica e apresentam divisão de trabalhos, por exemplo, as caravelas, os protozoários, as colônias e algas volvox.
né? O que é isso? Essas heterotípicas? São organismos que apresentam diferenciação morfológica e fisiológica. Então, eles apresentam um certo tipo de diferenciação. Olha aqui a caravela. Aqui na caravela nós temos vários organismos com funções diferentes, com estruturas diferentes e que compõem a caravela como um todo. O organismo é único, mas ali nós temos vários indivíduos que dão esta forma à caravela. Tá? Intraespecíficas desarmônicas. Então agora acabaram as harmônicas. Vamos revisar quais eram as harmônicas. Colônias homotípicas ou heterotípicas, sociedades e reuniões. Agora nós temos as intraespecíficas na mesma espécie, desarmônicas, tá? Que são o canibalismo, se alimentam de outros da mesma espécie. Então, uma cobra se alimenta de outra cobra, um leão pode se alimentar de outro leão, né? Um veado pode se alimentar de outro veado, e assim sucessivamente. São inter-relações como canibalismo, né? Homens que comem homens, né? E assim sucessivamente. Ou pode ser do tipo competição, concorrem entre si pelos mesmos recursos. Praticamente isso acontece em todas as espécies, tá? Mesmo no homem, nós só não vamos competir com outras pessoas pelo mesmo alimento, pela mesma vida, porque nós ainda temos muito espaço para viver, né? E então é possível haver essa troca, esta combinação, e aí isso é chamado de competição. Tá? Um indivíduo mais resistente, mais forte, vai sobrepor ao indivíduo menos resistente, menos forte. Tá? Isso acontece em todas as espécies. Tá? Interespecíficas harmônicas, né? Então nós saímos da intraespecífica harmônica, fomos para a intraespecífica desarmônica. Vamos tentar lembrar, intraespecífica harmônica são as colônias, as sociedades e as reuniões. As intraespecíficas desarmônicas são o canibalismo e a competição. Competem por água, competem por sol, competem por um espaço grande, né? Então nós vimos aqui 2 alces competindo entre eles, 2 leões competindo entre eles. Aqui nós tivemos 2 cobras competindo entre elas, mas uma levou a melhor, né? Tá? Então, dentro do interespecífico harmônico, nós temos o mutualismo, o protocooperação e o comensalismo. Também temos o inquilismo, a forésia e a sinfilia. Todas são interespecíficas harmônicas. Vamos lá ver o que é o mutualismo. Obrigatoriamente haver mútuo, né? Líquens e ruminantes, bactérias e cupins. Então, o líquen está ali, habitando uma certa local da natureza, e ele recebe benefícios por estar ali. E o ser que o abriga também recebe benefício. Então, por exemplo, os líquens recebem a seiva, sugam a seiva de dentro da árvore, né? Certo? São benefícios que eles extraem das plantas. E as plantas, por sua consequência, muitas vezes a presença do líquen vai trazer polinizadores que vão levar os seus pólens, os seus óvulos, os seus espermatozoides para uma nova espécie, né? Tá? Ok? Esse é o mutualismo. Protocooperação. Associados se beneficiam, mas não é obrigatório, enquanto no mutualismo é obrigatório, aqui não é obrigatório. Jacaré versus pássaros paliteiros, né? Ou anos e gado, né? Então nós temos aqui alguns exemplos. Ou comensalismo, um se alimentando de restos animais do outro, tubarão e rêmona
hierárquico, hienas e leões. Então, olha aqui o que a gente está vendo. A gente está vendo 3 tipos de interespecificidade ou relação interespecífica que envolve 2 etapas, 2 espécies diferentes, mas eles continuam sendo harmônicos, né? Então, eles convivem bem, não há conflito, não há guerra, né? E, dando sequência, aí nós teríamos, então, a interespecífica harmônica, que é o inquilinismo, habita o corpo de um ser sem lhe causar danos, que é o peixe-agulha, o ermitão, o Nemo ali nos dactilos da planta marinha, né? Tá? Ok? Do pepino do mar, das orquídeas, das bromélias. Então elas habitam um tronco de árvore e facilitam, por exemplo, algumas reações de troca, algumas reações químicas. E, em contrapartida, a árvore dá sombra, dá água, dá nutrientes para essas espécies de briófitas e bromélias, né? Briófitas não, desculpa. Bromélias e orquídeas, tá? Forésia. Forésia é um organismo que transporta o outro. Aves polinizadoras, por exemplo, olha aqui esta abelha transportando pólen de uma espécie para outra espécie. E esse é um processo bastante fundamental, por isso que nós temos que cuidar das abelhas, temos que proteger essas abelhas, porque elas são as grandes responsáveis pela pigmentação. Imaginem que elas deixem de existir, os polinizadores deixem de existir. Como é que vai ser feita a troca genética entre as espécies? Difícil responder, mas vai ser feito daquelas formas como a gente viu, ou por vento, ou por chuva, né? De alguma forma o pólen tem que chegar até o ovário, né? Até o óvulo. Ou sinfilia, quando um se alimenta da secreção do outro, por exemplo, pulgão e cochonilha. O pulgão faz as suas fezes e urina no tronco da árvore, a cochonilha vem para sugar estas fezes e estas urinas e acaba se fixando ali no lugar. Então elas são ditas sinfílicas, né? Ou tem sinfilia, porque elas vivem e convivem em harmonia, tá? As interespecíficas desarmônicas, interespecíficas mesma espécie, né? O predatismo, animais matam e devoram outros, gavião, leão, onças, né? Todos eles praticam a interespecificidade, que é entre espécies diferentes, e desarmônica. Estamos vendo ali uma onça atacando e se alimentando de um alce, de um veadinho, né? Nós temos o elefante se alimentando do capim, e nós temos aqui um órgão ambiental que está infectado por um organismo, tá? Que é chamado de parasitismo, tá? Então nós temos os herbivorismo, que são os elefantes, devoram plantas inteiras ou suas partes, coelho, vaca, etc. E o parasitismo, vive às custas de outros, lombrigas, carrapatos vivos e etc. Olha aqui, pessoal, então quando uma relação é interespecífica, desarmônica, ela leva esse símbolo, mais e menos. Quando ela é interespecífica harmônica, mais e zero. Tanto faz para o hospedeiro ter a presença daquele animal ou não, tá? Interespecífica harmônicas, mutualismo é mais e mais, então você tem um, tem que ter o outro. A protocooperação, né, mais e mais também, o comensalismo mais zero, tá? Ok? Vamos falar agora então sobre as interespecíficas desarmônicas. Por quê? Porque elas não permitem uma boa convivência com as relações aí. Então nós temos o amensalismo ou antibiose, né? Que é dada pela expressão mais e menos, ou pela equação mais e menos, libera substâncias que inibem o desenvolvimento de outros fungos,
né? Liberam antibióticos e bactérias, pinheiros liberam substância que impede o desenvolvimento de outras plantas. Então, o que acontece? Quando o pinheiro chega lá no topo do dossel da floresta e ele abre os galhos e forma aquela copa tipo cristal, né? Tipo um copo de chope, o que acontece? Ali a planta, o pinheiro, libera algumas substâncias para o solo, impedindo que haja um renascimento capaz de influenciar o seu crescimento, tá bom? Vamos lá. Esclavagismo. Esclavagismo, um organismo captura um outro organismo e faz com que aquele organismo trabalhe para ele. Tá? Exemplo, as formigas. Então, um formigueiro escraviza o outro formigueiro. Ok, pessoal? Então, dessa forma, nós passamos por todas as relações intraespecíficas, interespecíficas, e aí vocês agora precisam, então, pegar este material, estudar, ler, apontar, ver vídeos, assistir outras aulas, para fixar o conteúdo. É extremamente importante que vocês façam isso, tá? Fixar sempre, responder exercícios, vai para frente, vai para trás, vai para frente, vai para trás. Ok, pessoal? Um grande abraço e até a próxima aula. Se cuidem e estudem, hein? Tchau, tchau.